Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Chaos is our primordial goddess. She gives you dreams, life, and death. She gives you the highest form of love, lust, and despair. She wants nothing but creativity in return. Hoje nós vamos continuar conversando a respeito do livro do Dom Web, que foi alto sacerdote do Templo de Sete. Este é o guia essencial da mão esquerda, que obviamente serve tranquilamente para a magia do caos. Estamos na página 32, a parte prática deste livro e que eu adoro. Vamos colocar aqui métodos para você que deseja se auto-iniciar em magia do caos ou qualquer outro sistema. E daqui ele vai dar dicas. 1. Ter um diário. A gente já conversou sobre isso lá no primeiro vídeo, mas é sempre bom reforçar. A gente precisa entender quais são os nossos defeitos, quais são as nossas qualidades, o que a gente fez de errado, o que a gente pode melhorar, o que aconteceu tal dia, porque a nossa memória é fraca. Somos seres humanos e precisamos anotar tudinho. Então, mesmo se você for alto sacerdote de Sete, você vai ter o seu diário mágico. A partir do diário mágico, aquilo que realmente deu certo para você, aquilo que foi maravilhoso para você, aí você coloca no seu grimório, que é o seu grimório é o seu livro mágico que você vai passar para frente. E você não vai dar qualquer coisa, qualquer ritualeco que você fez. Não, você vai dar o seu melhor, o que realmente deu resultados para você. Então é por isso que a gente precisa manter o diário mágico. O diário mágico, ele é como se fosse um rascunho do seu grimório. Mas, obviamente, ele contém mais do que um rascunho do que aconteceu durante o ritual. Ele contém as suas emoções, os seus sentimentos, o que aconteceu no dia, questões pessoais que normalmente você não colocaria no grimório mágico. Por quê? O grimório é para você passar para frente. É o que você vai deixar para os seus filhos mágicos, para sua família mágica. Digo filhos mágicos porque às vezes você pode ter realmente filhos biológicos que não se interessam por magia. Mas então você adota os filhos espirituais. Eu acho muito interessante quando fala assim, mas a sua avó, ela nada mais é do que uma mera cristã, como se ser cristão fosse pior do que ser bruxa, né? Mas se sua avó é cristã, então você não pode ser bruxa. Mas peraí, e a avó da minha avó? E as pessoas pagãs que vieram muito antes das cristãs? E as raízes da minha família? Pois então, isso ninguém fala, né? Só fala da questão da avó ali que virou cristã porque era óbvio. Era o que a sociedade impunha na época. Especialmente quando você não pode ter outra religião, a religião do Estado é aquela e ninguém pode reclamar nada porque senão é considerado do diabo. É óbvio que a avó, que a bisavó vai ter aquela religião. Né? A maioria, pelo menos. Agora, se você for olhar na raiz do começo da família, todos e todas têm um pezinho de mágica. Então, este argumento da avó, ou o argumento de que a família é cristã, então você não pode praticar magia, isto, a meu ver, é totalmente uma falácia para te impedir de praticar, para te deixar com medo, ou que você não é da realeza mágica. Mas o mais legal é que aqui, quando a gente vai buscar nossa própria soberania, significa também buscar nossa própria religião ou filosofia de vida, ou modo de vida, o modo de ver a vida. Isso significa também começar o nosso próprio legado. Então, mesmo que, por exemplo, nossos filhos ou nossa família não queira seguir os nossos passos, a gente vai encontrar as pessoas que vão sim querer aprender com a gente. E é por isso que a gente vai deixar o nosso legado para elas. Então, talvez você não queira deixar o seu diário mágico, porque isso é muito particular seu. Então, você passa para frente o seu grimório, porque o grimório ele é mais objetivo. 2. Aprenda a como se importar e treinar o seu corpo. Isso é muito importante, porque a gente precisa se livrar dos vícios, a gente precisa contornar os vícios para que a gente possa controlar e não ser controlado por isso.
Então, ser realmente responsável na hora de praticar certas coisas, como a quimiognose, como eu sempre falo aqui. Então, aprenda qual é o seu tipo de corpo, qual é a alimentação mais adequada para o seu corpo, quantas horas você realmente precisa dormir. Entenda que você é um ser único, né? Então você precisa se adequar àquilo que o seu corpo, que é a sua morada agora, sua morada temporária, ela pede de você. Ele pede de você. Porque só você se adequando é que você vai poder tirar realmente o máximo do que o seu corpo, a sua morada temporária, pode te fornecer agora, tanto fisicamente quanto também espiritualmente. Veja quais são as fraquezas da sua família, as fraquezas da sua linhagem genética, para você aprender a se afastar delas. Por exemplo, se você sabe que na sua família tem muita gente com câncer, então você precisa tomar mais cuidado com certos alimentos. Se você sabe que na sua família tem muita mais gente com, não sei, problemas nas costas, então você precisa realmente saber manter uma postura de acordo para que você não tenha problemas com isso no seu futuro. Ele também fala uma questão interessante. Tente prever qual seria o dia da sua morte, obviamente sem contar questões, né, aleatórias, mas assim, se você fuma, se você cuida bem do seu corpo, se você cuida bem da sua saúde, para que você realmente possa planejar e viver a sua vida o melhor possível. Comece um treinamento para o seu corpo, para que você realmente tenha controle sobre o seu corpo. Por exemplo, ele fala muito sobre praticar artes marciais. E é isso que eu falo também aqui nos meus vídeos. Artes marciais ou dança são duas práticas de exercícios que têm muito a ver com magia. Principalmente danças étnicas, né? Danças relacionadas ao povo cigano, danças relacionadas a belly dance, né, que é a dança do ventre ou a dança tribal, são exemplos do que a gente pode ter. Mas existem algumas comunidades que elas dão aulas de dança de acordo. Por exemplo, a comunidade grega também dá aula de dança grega e por aí vai. Ele fala também pra gente se ater às questões químicas do nosso corpo. Quais são as práticas mágicas que você faria nos seus 20 e poucos anos que você não vai fazer nos seus 60 anos, porque justamente o seu corpo precisa de mais descanso, você precisa se adaptar à sua idade. Ele fala também sobre a gente explorar a nossa sexualidade, isso é muito importante dentro da magia. Obviamente, sempre nos atendo aos nossos limites, não deixando que ninguém se imponha sobre nós, que ninguém queira realmente nos explorar. Não, é a gente explorando o nosso corpo e não deixando que outras pessoas nos explorem. 3. Ele fala, torne-se mestre de um sistema de magia. Ele fala sistema tradicional de magia, porque os sistemas tradicionais, eles vão exigir muito da memória. Você vai ter realmente um ritual e você vai precisar memorizar não apenas os passos do ritual, como também as falas para os rituais, e isso vai deixar, para o ritual, e isso vai deixar, vai melhorar muito a sua magia. No caso, eu não gosto de sistemas tradicionais. Para mim, se eu consigo ser mestre em magia do caos, já tá mais que o suficiente para mim. Porém, eu concordo com ele. Eu concordo que a gente deva, sim, praticar a memória para que a gente realmente melhore a nossa condição mental. Porque magia existe uma excelente condição mental. Crie o seu próprio sistema mágico. Como eu disse já, esse é um dos objetivos da magia do caos. É você chegar no final e realmente falar, não, eu sou assim e este é meu sistema mágico. Ele fala, escreva uma autobiografia mágica. Isso fica muito mais fácil quando você realmente mantém um diário de forma regular. Um diário que você vai poder
ao longo dos anos, realmente voltar-se para ele e sempre procurar ler e reler para ver o que você fez. Então, essa autobiografia vai ficar muito mais fácil do que você simplesmente tentar lembrar de cabeça o que aconteceu em tal ano. Ele também dá a ideia de criar o livro da liberdade, que é, você sabe que existe muita coisa ruim no mundo. Muita coisa ruim provavelmente já aconteceu com você e ou com pessoas próximas a você. Então, este livro da liberdade é justamente para você purgar-se dessas coisas ruins. Primeiro, fazer uma lista de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida e também das coisas ruins que você fez para as outras pessoas. Você escrever sobre esses eventos. Você colocar no teatro da sua mente esses eventos de novo, de novo, de novo, até que você consiga dissipar essa energia ruim que existe em você ou que você mostrou, levou até os próximos. Faça coisas racionais que realmente vão importar, vão melhorar a sua vida. Por exemplo, se você realmente conhece alguém, se a pessoa ainda está viva e ela é vítima dos seus atos, vá e peça desculpas e realmente se livre disso tudo. Então, este seria o livro da liberdade, que é quando você vai queimar o seu passado. Na verdade, ele está descrevendo um pouco um dos processos da queima de karma e também processos que você pode atingir fazendo terapia. Neste caso, ele faz esse processo através da escrita. E tem também o livro dos segredos, que seria contar a sua vida desde quando seus avós se conheceram e os segredos da sua vida. E aqui eu poderia dizer, inclusive de forma fictícia, para que você possa tirar isso do seu sistema, se você não quiser realmente colocar aqui a você, mas isso tudo é realmente para escritores, para pessoas que gostam de hipersigilos e tudo mais. Ele está descrevendo aqui formas de hipersigilo sem falar a palavra. Pratique a autossuficiência. Isso é muito importante. Infelizmente, somos muito dependentes do sistema de uma forma geral. Então, por exemplo, um dos meus principais goals, uma das minhas principais metas de vida é construir uma Earthship, que é uma casa autossuficiente, uma casa que tem permacultura, que é feita de um modo reciclável, ou seja, eu não vou precisar de ninguém para obter energia elétrica, de ninguém para obter nada, porque a casa ela é realmente como se fosse um navio, como se fosse uma nave espacial na Terra. Então, se o sistema se quebrar, se tudo der errado, não tem problema, porque a casa ela é autossuficiente, ela produz o máximo de alimento que puder, a própria energia e tudo mais. Então, essa questão da autossuficiência, ela pode demorar um tempo para que você realmente consiga todos os recursos necessários e não depender de ninguém. É óbvio que a gente não é uma ilha, não tem como ficar 100% sem, enfim, sem ter nada, sem ter nenhuma troca com nenhum outro ser humano. Não temos como saber de tudo, né? A gente vai precisar, por exemplo, de assistência médica, mesmo que a gente tivesse todo o conhecimento médico do mundo, não tem como a gente o tempo todo tá aplicando aquilo para nossa vida. Não somos seres isolados. Novamente vem a questão da moderação que eu falei no outro vídeo. Porém, o quanto mais autossuficiente a gente conseguir ser, melhor é pra gente mesmo. Aprenda a admirar. Isso é muito importante, porque do mesmo jeito que existem coisas péssimas, catastróficas acontecendo, existe muita beleza ao nosso redor. E aqui eu não tô falando apenas de beleza que a gente coloca no Instagram. Não, é algo muito mais profundo que isso. Então, se a gente consegue aprender a admirar o que está ao nosso redor, o que as outras pessoas fazem, aprender realmente a ter o estado de que coisa bela, a gente vai realmente nos amadurecer, a gente vai conseguir ter um estado mental melhor do que simplesmente se a gente se focar o tempo todo no que há de feio, no que há de triste, de ruim no mundo. A última questão que ele coloca aqui é muito importante, que é fazer um inventório anual.
que é para você realmente se organizar. Você olha para o seu diário, você vê quantas vezes você falhou naquele ano, quantas vezes você foi bem naquele ano, o que você pode melhorar e tudo mais. E você olhar para o ano que passou, pode ser um ano mágico, pode ser um ano cronológico, enfim, aí depende de você. Mas é você fazer realmente uma prospectiva e depois... Mas é você realmente fazer uma perspectiva de tudo que aconteceu e depois o que você quer e o que você pode melhorar para o próximo ano. Isso é essencial. Descubra as suas raízes. Aqui eu acho muito interessante porque ele fala para você fazer um teste de DNA para você descobrir o que tem no seu sangue. A gente sabe que o sangue é a maior e melhor ferramenta mágica. Com o teste de DNA, você é capaz de saber quem são os seus ancestrais, no sentido de onde eles vieram, de quais partes do mundo, né? Então, hoje em dia, mesmo se você for adotado ou adotada, você, gastando um pouquinho, tenha acesso a isso. Daí ele dá aqui o exemplo de um rapaz que descobriu que as raízes dele as raízes eram gregas. Então, ele realmente entrou de cabeça, ele começou a ler sobre filosofia grega, começou a aprender grego, viajou para a Grécia, fez tudo o que ele podia para realmente se inteirar naquilo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente vem de um certo lugar, mas, na verdade, a gente é maioria de outro lugar. E como o país é um país muito... E como o Brasil é um país muito miscigenado, eu digo para você realmente visitar esses lugares. Outra questão, descubra o local onde você mora. Entenda os seus arredores. Vá explorar as suas estradas, as suas ruas, os seus cantos, porque você realmente vai poder achar segredos que você nunca viu antes. Entreviste pessoas, fotografe os lugares, visite o cemitério mais próximo de você, a igreja mais próxima de você, o terreiro mais próximo de você. Tudo isso vai realmente ajudar você a se inteirar onde você está vivendo, o que tem de magia rolando ao seu redor. Depois ele fala, entre para uma escola mágica, né, que é para você realmente aprender magia, e ele diz que, de fato, a melhor escola mágica é aquela que também ensina filosofia, que não fica só na questão mágica. Então aqui a gente realmente tem disso. Depois ele fala, aprenda a cantar e a fazer piadas, né? Novamente colocando a questão do humor aqui, que a gente não vê muito em outras práticas mágicas que não são da magia do caos e que não são muito da mão esquerda, porque as outras práticas mágicas, elas olham para tudo com muita austeridade, com muita, assim, seriedade, e acaba se perdendo muito a questão da alegria, né, do fazer piadas, etc. Leia sobre filosofia. Filosofia é muito importante. Eu diria também psicologia. Ele fala logo em seguida. Aprenda sobre um sistema de psicologia. Sim, porque se você aprender sobre um sistema, você vai automaticamente aprender sobre si mesmo. Você vai estar se autoestudando. E como a gente está nesse caminho para o autoconhecimento, então essa leitura, tanto da filosofia quanto da psicologia, é realmente muito interessante. Depois, faça a grande iniciação, que ele coloca aqui, tem uma grande iniciação. Então, faça planos para quando você ficar mais velho e se aposentar. Isso realmente é uma questão agora no Brasil, né? Tá todo mundo muito preocupado com a aposentadoria. Então, ele realmente fala isso. Faça planos para se aposentar. Pratique uma arte. Novamente, arte, magia e liberdade tem tudo a ver. Ele fala também, aprenda sobre a internet, porque é muito importante, especialmente para as pessoas que querem fazer tecnomagia. E faça uma peregrinação. Espero que eu tenha falado a palavra corretamente. Mas, basicamente, é você visitar aquele país, os lugares mágicos que tem a ver com as suas raízes, como a gente falou anteriormente. Novamente, tudo tem a ver com a questão do sangue. E sangue aqui não é porque
a sua família toda é cristã, que você não tenha um pezinho ali no paganismo, como eu já expliquei no começo do vídeo, né? Tudo começou com o paganismo, então não faz sentido isso. E por último, é você realmente falar sobre o caminho que você escolheu e realmente ter uma postura ereta, ter uma postura de verdade e realmente bancar, no sentido não financeiro, mas no sentido de si mesmo, que você pertence a esse caminho. Muita gente não consegue fazer isso porque muita gente fica ali perdido e não consegue estar num emprego que não gosta, não pode ser si mesmo. Então, na verdade, acaba se abstendo quando tocam neste assunto. Então, depois, ele continua falando sobre os princípios da mão esquerda. E eu não quero tocar muito nesse assunto porque fica repetitivo. Tem a ver com as virtudes que eu falei no outro vídeo, as virtudes mágicas que você deve cultivar para a sua vida. Então, eu acho que isso tudo dá realmente uma ideia melhor pra gente sobre como a gente deve agir, o que fazer. Se a gente levar isso muito a sério, o que vai acontecer? No mínimo, nós vamos ser pessoas melhores, porque no mínimo nós vamos estudar mais sobre filosofia, sobre psicologia, no mínimo vamos cuidar mais do nosso corpo, no mínimo vamos ter mais cultura, porque vamos saber de fato quem foram os nossos ancestrais, de onde vieram, como é que é o nosso DNA e tudo isso. Então, no mínimo, a gente vai se tornar pessoas melhores. No máximo, a gente vai de fato atingir um nível elevado de magia, no qual a gente vai conseguir colocar no mundo físico o que a gente deseja. Inclusive, ele fala isso. Ele fala que a magia é você tirar da escuridão e colocar no mundo físico a sua intenção, o que tem muito a ver com o que a gente já falou sobre magia do caos, né? De retirar do éter aquilo que a gente quer e colocar aqui no mundo. Então a gente usa ferramentas para isso. Ferramentas como servidores, como a nossa crença, ferramentas como sigilos mágicos e tudo isso. Eu acho que eu já falei demais sobre a teoria. Eu acho que eu já falei demais sobre aquilo que a gente deve cultivar na nossa vida. Então, eu espero que não tenha nenhuma dúvida em relação a isso. E eu acho que a gente já pode, no próximo vídeo, ter a prática colocada aqui pra gente. A prática do ritual de iniciação. Então, eu já acho que a gente já tá preparado para assistir esse vídeo. Novamente, eu coloquei uma data que 28 de setembro, mas é apenas uma sugestão para você. Você não tem que seguir essa data. Você pode fazer a autoiniciação numa outra data e da maneira que você quiser. Porém, eu acho que a gente chegou no momento de colocar esse vídeo pra frente e daí você decide a data exata que você vai querer fazer sua autoiniciação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em aberto para vocês, se vocês querem já o vídeo da prática, ou se vocês ainda estão em dúvida, estão muito perdidos e acham que ainda não é o momento de colocar o vídeo da prática. Vocês deixem aí no comentário, deixem suas dúvidas e tudo mais que eu vou respondendo. Novamente, você não tem que seguir à risca tudo que eu falo, são meras sugestões para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil. Um beijo e até o próximo.